O Hamas libertou nesta segunda-feira os últimos 20 reféns israelenses vivos que permaneciam em cativeiro na faixa de Gaza. Uma multidão em Tel Aviv comemorou a libertação que ocorreu poucas horas antes da cúpula sobre Gaza, que contou com a presença do presidente americano Donald Trump e de outros líderes mundiais. Fred, antes da gente analisar o discurso do presidente americano e do primeiro-ministro de Israel, que merece sim uma atenção especial, queria que você falasse como que foi a libertação dos reféns. No início do ano, a gente viu alguns prisioneiros e reféns sendo liberados, criou-se um otimismo ali muito grande na ocasião, até por isso muito se fala em esperança agora, mas misturado ali com um pouco de ceticismo. Essa libertação de agora é diferente, Fred? Não, é muito importante, é um momento histórico, foram 2 anos de cativeiro desses reféns, foram libertados 20 reféns vivos, os últimos reféns vivos que estavam em posse do Hamas e de outras organizações radicais em Gaza. Começou por volta das 9h20, horário de Gaza, em torno das 3 horas da manhã, aqui horário de Brasília. Os primeiros 7 reféns foram libertados, praticamente 2 horas depois, outros 13 foram libertados. Eles chegaram em Israel, eles saíram de Khan Yunis, foram para a base de Reim, transportados em carros, depois por helicóptero, e em seguida divididos em grupos para 3 hospitais em Israel, onde eles começaram a receber os primeiros atendimentos e encontrar com a família. Né? Ao mesmo tempo, pouco tempo depois, começou a libertação de 1.900, mais ou menos, presos palestinos, 250 que haviam sido condenados à prisão perpétua, e outros 1.700 que eram cidadãos presos desde o início da guerra em Gaza e dos atentados contra Israel pelo Hamas. Né? Eles chegaram inicialmente em Ramallah e depois foram transportados até a faixa de Gaza. É um momento muito importante para ambos os lados, é um marco realmente, né? É o início do cessar-fogo, mas é o primeiro passo. Né? Ainda tem muita coisa a ser feita, né? E nós vimos também que há Já foram todos, né? Os reféns, ou ainda falta alguns? Tem 28 corpos de reféns que precisam ser entregues. Né? Há uma estimativa de que o Hamas teria localizado 20, teria conseguido 20, e hoje ele só vai conseguir entregar 4 desses restos mortais. É um problema porque ele tem um prazo mais ou menos de 24 horas para poder entregar os restos mortais dos reféns. Faz parte do acordo de 20 pontos acertado em Sharm el-Sheikh com os membros do Catar, do Hamas, de Israel e Estados Unidos. Então é um desafio ainda que vai acontecer, não se sabe como vai ser essa reação e há uma pressão muito grande. Mas nesse momento em Israel, como nós estamos vendo ali, há muita festa pela libertação. Desde o fim de semana, né, já estava tendo várias manifestações ali em comemoração. A gente via, inclusive, já no fim de semana, já chegando algumas ajudas humanitárias, inclusive ali que chegou, a gente falou muito isso aqui no Primeira Análise, que chegou ali numa fase 5, né, a fase crítica ali em questão de fome mesmo na região. Isso, mais de 600 mil palestinos vivem em situação de fome catastrófica. No final de semana tiveram várias manifestações na chamada Praça dos Reféns em Tel Aviv, inclusive com discursos do Steve Witkoff, o enviado de Donald Trump para o Oriente Médio, o Jared Kushner, que foi responsável pela assinatura dos Acordos de Abraão em 2015, e Ivanka Trump, filha de Donald Trump, esposa de Jared Kushner, que também teve um papel muito forte nessa divulgação, nessa mobilização. Há muita comemoração também na faixa de Gaza e na Cisjordânia, né, além dessa festa que nós estamos vendo aí nas ruas de Israel. A devolução desses reféns é muito simbólica, porque foi um fato divisor dentro do Estado de Israel. É também uma pressão muito grande dos Estados Unidos. Foi um ponto que o governo dos Estados Unidos anterior foi muito questionado pela impossibilidade de conseguir essa negociação. A libertação eram 251 reféns no dia 7 de outubro de 2023.
né? E Netanyahu foi muito criticado justamente por não trabalhar, né? Foi acusado ali de não priorizar essa questão da libertação dos reféns. Exatamente. Isso foi um choque, né, para ele dentro do governo de Israel, porque ele acreditava que esse momento de conflito haveria uma união nacional, mas havia essa questão. Inclusive no fim de semana, né, quando você falou que teve esses discursos, né, todas essas manifestações, sempre quando o Netanyahu era citado, era muito vaiado também pela população e Donald Trump é ovacionado. A gente viu até os familiares dos reféns agradecendo. Um contraste entre essas duas figuras, né? Sim, há um agradecimento claro. Netanyahu está passando por um processo de desgaste muito grande. A questão da guerra, a questão dos reféns, processos judiciais contra ele, investigações de corrupção, né, e a dificuldade de estabelecer uma coalizão duradoura para o governo de Israel. Né? Ele está muito ancorado em partidos de direita religiosa e os ultra-ortodoxos, além de alguns grupos dos assentamentos judaicos na Cisjordânia. Então, é uma situação que para ele é bem complicada. E esse último momento ele foi muito pressionado na política interna de Israel. Houve um crescimento muito grande da população cobrando a solução imediata do conflito e muitos deles pedindo também a dissolução do governo para que ele fosse afastado. Né? Isso também entrou no tema. Donald Trump chegou a Israel, ele foi ovacionado, né? Eu ia até falar sobre isso, né? Agora falando um pouco dos discursos, né, de cada um, né? O presidente americano, ele falou que acabou a era do terror e da morte, mas é muito importante a gente lembrar, eu estava até conversando com você, né, Fred, da gente deixar claro, é um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz é uma coisa muito mais complexa, a paz não se dá, não se constrói, apesar de ser um grande marco, um simbolismo muito grande, como você falou, com a libertação dos reféns, mas é preciso de muito mais que isso. Mas pegando esse discurso, o que te chamou a atenção no discurso do presidente americano Donald Trump? E uma outra coisa, como você falou, a gente viu o presidente americano sendo ovacionado e o Netanyahu recebendo vaias. Como que esse momento agora também pode fortalecer ou não o Netanyahu, que já está bastante desgastado e bastante criticado? Sim. Mas, como você falou, nós temos uma situação ali, a população de Israel mostrando esse apoio, favorecendo muito mais o papel dos Estados Unidos do que do próprio governo Benjamin Netanyahu. E Donald Trump foi muito ciente disso. Ele chegou, se reuniu com os membros da família, ele manteve Netanyahu ao lado dele uma boa parte. Os primeiros discursos foram focados. Esse é o momento em que ele se reúne com os parentes dos reféns, lá no Knesset, né, que é a sede do parlamento de Israel em Jerusalém. Mas voltemos. Ele mostrou um alinhamento com Netanyahu, ele reforçou o discurso de que a guerra acabou, né, e que surge um momento de uma nova era de prosperidade, uma era dourada para o Oriente Médio. O discurso dele foi um discurso de praticamente 1 hora, muitos pontos de improviso, aquele estilo... Citou vários assuntos, né? Muitos assuntos. Isso é importante. Essa variedade de assuntos, ele manda diversos recados ao longo dessa negociação. Não à toa, um dos primeiros pontos que ele cita é a questão da guerra na Ucrânia. Ele falou assim, nós acabamos com a guerra no Oriente Médio, palavras de Donald Trump, né? Agora o Witkoff vai para a Ucrânia e vai resolver esse problema. E ele citou muito que o que ele sempre fala, né? Que ele acabou com 8, 7 guerras, Eram né? 7 guerras, agora ele já está considerando 8. Gaza como a 8ª guerra que ele acabou, né? Como você diz, é preciso ter calma. Ele conseguiu, o que se consagrou hoje foi a primeira etapa do acordo de 20 pontos que está sendo negociado, né, entre Hamas, países árabes, né, e Israel, com intermediação dos Estados Unidos. Mas ele crava isso, que a guerra acabou, e ele estabelece esse discurso. Usa esse primeiro ponto para falar da guerra da Ucrânia, porque ele quer simbolizar. Ele manda também um segundo recado muito forte,
né? Primeiro ele fala da questão da construção da paz pela força. Ele falou, chegamos à paz, coisa e tal, mas não seria possível se a gente não tivesse bombardeado o Irã, se eu não tivesse entregado as armas que o Benjamin Netanyahu me pediu, que se não tivesse feito uma pressão muito dura. E ele fala assim, ele advoga uma paz por meio da pressão e da força. Ele estende a mão numa possibilidade de negociação com o Irã. Ele lembra o acordo assinado por Obama, que ele critica duramente e que ele saiu, que foi um acordo nuclear, que ele responsabilizou no seu discurso a situação atual ao fato de Obama ter feito esse acordo que acabou ganhando espaço, tempo para o Irã em relação a Israel, e que enfraqueceu realmente Netanyahu dentro de Israel. Então, nesse ponto, ele reforça essa questão, diz que tem interesse e que, quando o Irã estiver pronto, ele também estará pronto para a negociação de paz. E é importante esse ponto ali dele falando das guerras, relembrando um pouco da candidatura dele do Nobel da Paz. Que foi um ponto muito batido, tanto pelo presidente Isaac Herzog, o discurso do Yair Lapid, líder da oposição de Israel, e o discurso de Netanyahu, que fala assim, entramos numa era de paz. Netanyahu teve uma recepção muito fria, mas aí vem um outro ponto muito importante do discurso de Donald Trump. Donald Trump passa boa parte do seu discurso reforçando a aliança dos Estados Unidos com Israel. Ele fala de Jerusalém como capital milenar de Israel, né, que ele foi no governo anterior de Donald Trump, ele anunciou o reconhecimento oficial de Jerusalém como capital de Israel e a mudança de embaixadas para Jerusalém. E ele também faz vários pontos de apoio direto a Netanyahu. E num ponto muito curioso, que ele mesmo começa a rir e fala assim, vocês podem notar que isso daqui foi de improviso. Ele vira para Isaac Herzog, presidente de Israel, e fala assim, vocês podem dar um perdão para o Netanyahu. Netanyahu, como eu falei... No meio desse desgaste todo, como se fosse o presidente americano tentando... O perdão é questão judicial, né? Ele fala assim, poxa, são charutos e champanhe. Ele reduziu bastante a acusação de corrupção e desvio de recursos que é imputado a Benjamin Netanyahu. Por quê? Porque também ele se viu nessa situação de processos... depois que ele deixou a presidência dos Estados Unidos e que ele conseguiu negociar, agora que ele voltou. Alguns desses processos... Tem como o Benjamin Netanyahu sair de alguma forma fortalecido, porque ele precisa disso até para uma questão das próximas eleições. Vai depender de como será o andamento daqui em diante, né? Ele saiu... Assim, ele saiu enfraquecido. Hoje, o mérito em Israel está sendo atribuído aos Estados Unidos, não a ele. Né? Você vê que Ivanka Trump foi bastante ovacionada, etc. Mas você vê que há momentos que lembram que a situação não é tão clara, tão nítida em Israel. Durante o discurso de Trump, logo nos primeiros minutos, 2 deputados, Ayman Odeh e Ofer Kassif, né, ambos do Hadash, um grupamento judeu-israelense, e o Ayman Odeh, ele é árabe-israelense. Eles se levantaram, gritaram, reconheça a Palestina, e eles foram rapidamente retirados pela segurança do parlamento. Né? Mais uma vez, dentro desse estilo informal do Trump, ele parou assim e falou assim, vocês foram muito eficientes. E depois continuou o processo. Há também muita resistência do grupo da ultradireita, né? O Ben-Gvir e o ministro das Finanças e Turismo, acho que é das Finanças mesmo, depois eu me lembro aqui com calma, eu falo, que são da ultradireita e que foram muito duros, eles rejeitaram esse acordo de paz, né? Então é uma situação que ainda é bastante complicada. Como Netanyahu vai conduzir esse passo daqui em diante vai ser muito importante para garantir a sobrevivência dele e do gabinete.